Muito bem, gente, bom dia, tudo bem? Nós vamos dar continuidade, tá certo? A nossa revisão. Nós já passamos várias atividades para vocês e eu vou aproveitar aqui para me corrigir algumas questões da lista de exercícios que eu passei para vocês ontem, tá bom? Envolvendo frações. Alguns de vocês já me perguntaram, professor, qual é o conteúdo da prova? Gente, o conteúdo é o livro 3. É o assunto de frações e porcentagem. Frações, você vai ver a equivalência de frações, você vai ver operações com frações, a gente já viu adição, subtração, multiplicação, divisão. Você já viu problemas de frações, que é o que nós vamos resolver hoje, e problemas envolvendo porcentagem, que eu já passei para vocês, tá bom? Eu vou resolver algumas questões para vocês da lista de atividades que eu passei ontem. Então vamos lá, eu vou começar aqui com a primeira, tá bom? Eu não escrevi aqui por conta do espaço. Como você já tem essa lista aí no caderno de vocês ou no livro, fica mais fácil para a gente trabalhar, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: numa excursão de 60 pessoas, 5/6 são homens e o restante são mulheres. Quantos são as mulheres? Mais uma vez, numa excursão de 60 pessoas, 5/6 são homens e o restante são mulheres. Quantas são as mulheres? Gente, dá para resolver esse problema por dois jeitos diferentes. Primeiro, dá para calcular essa quantidade de homens e depois subtrair de mulheres, ou calculando de mulheres direto. Primeiro, vamos fazer a quantidade de homens. Então, vamos lá. Ele diz que na excursão o total de pessoas é quantas? 60. 60 pessoas, né? Então, vamos botar aqui, ó, 60 pessoas. Aí ele diz que dessa quantidade, 5/6 são homens. Mas ele quer saber a quantidade de mulheres. Quantas mulheres são? Tá? Então fica fácil, ó. A quantidade total, ou todo, são 60. 5/6 são homens. Eu pergunto para vocês. Vocês sabem que numa fração nós temos dois termos. Nós temos o numerador, que é o número que fica em cima, e nós temos o denominador, que é o número que fica embaixo. O numerador, que é o número que fica em cima, ele indica quantas partes nós estamos considerando ou foram consideradas. E o denominador indica quantas partes o todo foi dividido. Eu pergunto para vocês, dessa questão aqui, quem é o todo? São 60 pessoas. Aí, olhando para a fração de homens, nós temos 5/6. Eu pergunto para vocês, o todo está dividido em quantas partes aqui, ó? O todo em 6 partes. Dessas 6 partes, nós vamos considerar quantas? 5. Então, é como se vocês fizessem 6 quadradinhos, ó. 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos, ó. Desses 6 quadradinhos, quanto equivale cada quadradinho? Você vai ter que dividir 60 dividido por 6, ó, que vai dar 10. 6 vezes 10, 60 para 60 nada. Então, cada quadradinho, ó, fica com 10, tá? Porque o todo está sendo dividido em quantas partes? Em 6. Por que 6? Porque o denominador, que é o número que fica embaixo, ele indica quantas partes o todo vai ser dividido. E quantas partes o todo vai ser dividido? Em 6. E cada parte vai ficar com quanto? Com 10. Só que nós estamos considerando quantas? 5. É como se vocês pintassem aqui, ó, 5 quadradinhos, ó. 5. Ou seja, você tem 5 vezes 10, que corresponde a 50. Logo, são 50 homens. São 50 homens. Esses 5/6 aqui, gente, corresponde a 50 homens. Só que a pergunta, ele quer saber quantas mulheres. Ora, se tem 60 pessoas, 50 são homens, qual é a quantidade de mulheres? 10 mulheres, tá?
A quantidade de mulheres são 10. E dá para perceber aqui mesmo no nosso gráfico que nós fizemos, ó. Porque eu estou considerando 5/6, que corresponde a 50 homens. Sobraram quantos? 10. Esses que sobraram corresponde à quantidade de mulheres. Fui claro? Então perceba, você tira primeiro a quantidade de homens e o que sobrar é a quantidade de mulheres. Então esses 5/6 aqui do problema corresponde a 50 homens. Corresponde a 50 homens. Tá bom? E você já tem 50, você só vai subtrair de 60, o que sobrar é a quantidade de mulheres que o problema ele quer saber. Viu como ficou fácil? Não ficou tão difícil assim, né? Vamos para a segunda questão. A segunda questão ele diz o seguinte: uma indústria automobilística produziu 1.820 carros em agosto. Em setembro, produziu apenas 3/5 dessa quantidade. Quantos carros foram produzidos em setembro? Ora, gente, ela produziu, essa indústria em agosto, ela produziu, vamos botar aqui, agosto, ela produziu quantos carros? 1.820 carros. Ela produziu 1.820 carros. Só que em setembro, ela produziu 3/5 dessa quantidade. Aí ele quer saber quantos carros foram produzidos em setembro. Não é difícil, é só você observar. Primeiro lugar, quem é o numerador? É o 3. Quem é o denominador? É o 5. O que o numerador indica? Que de 5 partes que eu vou dividir, eu vou considerar quantas partes? 3 partes. E o todo ele vai ser dividido em quantas partes, gente? Em 5. Então aqui, para fazer direto, é só você dividir o todo, que é 1.820 carros, por 5, e o resultado multiplicar por 3, porque tu está considerando quantas partes que ele produziu em setembro? 3. E ele está dizendo 3/5, ou seja, de 5 partes que eu dividi, eu considero 3 que foram produzidas em setembro. Então você é como se eu dividisse agora aqui em 5 quadradinhos, ó. Em 5 quadradinhos. Professor, quanto é que vale cada quadradinho? É só você dividir 1.820 por 5. Dá quanto? Dá 3. 3 vezes 5 é 15. Para 18 sobra 3. Desce quem? O 2. 32 dividido por 5 dá quanto? Dá 6. 5 vezes 6, 30. Para 32 sobra 2. Você desce esse outro zero bem aqui, ó. Aí é 20. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. Então, cada quadradinho vai ficar com 364, ó. 364, 364, 364 e 364. Só que eu pinto quantos quadradinhos? 3, ó. Então, você vai multiplicar 3 vezes 364. Vai ser a quantidade que ele produziu em setembro. Então, é só vamos fazer aqui o cálculo, ó. 3 vezes 364. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 6, 18. Com 1, 19. Tá? Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Então, quantos carros foram produzidos? 1.092 carros produzidos em setembro. Olha aí, ó. 1.092 carros. Por quê, professor? É só você pegar o todo, gente, ó. Peguem o todo e dividem aqui por 5. Porque o denominador, o número que está embaixo, ele indica quantas partes o todo está sendo dividido. Então, eu vou pegar 1.820 e dividir por 5, que é o denominador. Dessas 5 partes, nós vamos considerar quantas? 3. Então, você multiplica 3 vezes 364, dá 1.092 carros. Então, aqui vai dar 1.092 carros. Entenderam? De uma maneira rápida, é só você dividir 1.820 por 5 e multiplicar por 3. Então, você vai ter 1.092 carros produzidos aí no mês de setembro. Entenderam? Vamos aqui para a terceira questão. Professor, o que a terceira questão fala? Olha só. Se uma hora
tem 60 minutos, quantos minutos são 3/4 da hora? Mais uma vez, se 1 hora tem 60 minutos, se 1 hora tem 60 minutos, quanto equivale 3/4 dessa hora? Quanto equivale 3/4? Ora, gente, aqui também é simples. Por quê? Você vai dividir o todo por quanto? Pelo denominador. Quem é o denominador? 4. E o resultado multiplica pelo numerador. Então, olha só, o denominador, ele está dizendo que o todo eu estou dividindo em quantas partes? Em 4. Só que eu estou considerando quantas partes dessas de 4? 3. Então, você vai pegar aqui, ó, 60 dividido por 4, vamos lá, dá 1, 4 vezes 1 dá 4, para 6 é 2. Desce o 0. 20 dividido por 4 dá 5, ó. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Então, ó, 60 dividido por 4 dá 15. Então, vamos fazer aqui os quadradinhos, ó. 4 quadradinhos, professor, ó. Cada quadradinho leva a quanto? Eu gosto de fazer os quadradinhos que fica melhor. Cada quadradinho leva a 15. Só que eu estou considerando quantos quadradinhos? 3. Aí você pinta 3, ó. Então, é a mesma coisa que 3 vezes 15, que vai dar quanto? 45 minutos. Olha aí, ó, 45 minutos. Então, eu poderia criar aqui outro problema. Por exemplo, em 60 minutos, que é 1 hora, vamos dizer, Carla leva 3/4 desse tempo para chegar na escola. Quanto tempo Carla ela deverá chegar na escola? Aí você pega 60 dividido por 4, dá 15. Aí você multiplica por 3, porque o numerador, que é o número que fica em cima, ele indica quantas partes eu estou considerando, que é 3. Então, 3 vezes 15 dá 45. Então, ela levaria, outro problema, no caso, 45 minutos, tá? Mas aqui o nosso problema, ele está perguntando, 3/4 de 60 minutos, que dá quantos minutos? 45 minutos. Então percebam, gente, que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Resumindo, professor, como é que esses problemas de fração que te pedi assim já direto, o que que você faz? Eu vou montar o esqueminha aqui, ó. Você tem, ó, o numerador e o denominador, ó. Numerador e você tem o que? O denominador. Olha aí, ó. Geralmente esses problemas de fração, você divide o todo pelo denominador e o resultado você multiplica pelo numerador. Olha aí, ó. O esqueminha que eu quero fazer com vocês é esse. Quando for, porque tem vários tipos. Esse modelo que eu estou fazendo aqui, ó, de dar o total e dar uma fração e pedir essa fração, vocês vão fazer desse modelo aí, ó. Tá bom? Tomem cuidado, porque existe vários tipos de problema de fração. A gente está fazendo aqui o modelo. Tomem muito cuidado. Prestem atenção no que eu estou fazendo. Quando for esse modelo aqui, ó, por exemplo, que nós acabamos de fazer, que se 1 hora tem 60 minutos, quanto equivale 3/4 desses minutos? É desse modelo aqui que é para fazer. Então, você vai dividir pelo denominador, que é o número que fica embaixo. O resultado você multiplica com o numerador. Então, por exemplo, vamos fazer aqui a quarta questão. Se encaixa nesse modelo aqui, ó. Uma prova de matemática tem 40 questões, que é o todo. 40 questões. Aí ele diz o seguinte: Paula acertou 5/8 delas. Quantas questões acertou? Ora, ela acertou quantas questões em termos de fração? 5/8, ó. Ela acertou 5/8. Qual é a quantidade de questões, gente? É 40, mas ela acertou 5/8. Então, ó, você vai dividir o todo pelo denominador, divide o todo pelo denominador e o resultado você multiplica com o numerador. Quem é o todo? 40. Eu vou ter que dividir por quem? Por 8. Então você arma bem aqui, ó, 40 dividido por 8. Dá quanto? Dá 5, né? 5 vezes 8 dá 40. Para 40, 0. Então o resultado deu 5. Esse resultado
você vai multiplicar com o número de cima. Então ficou 5 vezes 5, ó, que vai ser quanto? 25. E eu pergunto para vocês, ela acertou quantas questões, gente? 25 questões. Você pode fazer também dos quadradinhos, ó. Só que aqui eu teria que dividir 8 quadradinhos. Aí cada quadradinho levaria a quanto? 5. Por isso que eu vou pegar 5 vezes 5, ó, dá 25 questões. Mas eu poderia fazer outra pergunta. Ao invés de perguntar quantas questões ela acertou, eu poderia perguntar quantas questões ela errou. Ora, gente, eu tenho 5 oitavos, ela acertou. Professor, quanto é que corresponde a esses 5 oitavos? Nós já fizemos aqui, ó. Corresponde a 25 questões, ela acertou. E quantas ela errou? É só você subtrair. 40 menos 25, ó. 40 menos 25 corresponde a quantas questões? 15 questões, ela errou, ó. Ela errou. Então, 15 questões ela acertou. 25 ela errou. 15 questões ela errou. 25 questões ela acertou e 15 questões ela errou. Se você somar 25 mais 15, tem que dar o total de questões, que é 40 questões. Entenderam? Então perceba que esse modelo de dar o total e te perguntar uma fração desse total, você vai fazer assim, ó. É só você dividir o total pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. Vamos lá mais uma vez. O total divide pelo denominador e o resultado multiplica com o numerador. Mais uma vez, o total divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Perceba, gente, que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos fazer aqui mais uma questão aqui, ó. A quinta questão. Fazer mais uma questão aqui daquela lista. Ele diz o seguinte: no mês de 30 dias, diga quantos dias corresponde a 5/6 desse mês. Ora, gente, ele está dizendo que o total do mês é 30 dias. Vamos fazer isso aqui para nós encerrarmos. O total é 30 dias. Mas ele quer saber quanto equivale 5/6 dessa quantidade de dias. É como eu falei para vocês, ó, voltando bem aqui, ó. O total nós vamos dividir pelo denominador, que é o número que fica embaixo, e o resultado multiplica pelo número que fica em cima, que é o numerador. Eu estou dizendo que o total aqui é 30 dias. Eu quero saber quanto equivale 5/6 dessa quantidade. Então eu vou dividir 30 pelo número de baixo, que é 6, ó. Eu vou dividir 30 dividido por 6, que dá 5. 5 vezes 6 é 30, para 30 é 0. E esse resultado aqui eu vou multiplicar com o número de cima. Então vai ficar, ó, 5 vezes 5, ó. Eu vou multiplicar, o resultado dá quanto? 25 dias, ó. Então essa é a resposta. O resultado daqui, dessa divisão, você multiplica com o número de cima. Como deu 5 e aqui é 5 de novo, você vai pegar 5 vezes 5 dá 25. Então eu tenho um mês de 30 dias. 5/6 desse mês equivale a 25 dias, tá? Equivale a 25 dias. Certo, pessoal? Então, eu quero desejar a vocês bons estudos, tá bom? E sucesso no simulado. As questões de porcentagem nós já fizemos algumas, tá bom? Vocês vão refazer aquele modelo que eu já fiz. Tem as aulas no YouTube, é só voltar de novo, assistir as aulas, refazer as questões, as diversas questões que eu já passei para vocês e que vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço e bons estudos.